A paz de Cristo a todos. Está alto o microfone? Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses é depois de Filipenses, depois de Efésios. Colossenses 3. Quem tem dificuldade pode levantar a mão que alguém ajuda. Todo mundo achou? Quem não achou pode levantar a mão, ó, que alguém... Colossenses 3. Pronto? Coloca um pouquinho a Bíblia assim, ó, no seu peito, para a gente fazer uma oração. Quem está com a Bíblia. Quem está sem a Bíblia pode colocar sua mão. E eu queria que você repetisse comigo. Meu Deus, que a tua palavra possa transformar o meu coração, a minha mente, me dar uma nova direção. Pois eu creio, Senhor, que a tua palavra é uma semente e que o meu coração seja uma terra boa, para que essa semente germine, cresça e dê muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos à palavra. Colossenses 3, versículo 13. Vira a página no versículo 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Bom, gente, se nós formos olhar lá no subtítulo, né, do versículo 3, do capítulo 3, está escrito assim: vida nova em Cristo. Amém? E para que nós tenhamos uma vida nova em Cristo, tem alguns, como que eu posso dizer? Tem alguns passos que nós devemos seguir, né? Um dos passos principais é nós nos alicerçarmos na palavra de Deus. O que é um alicerce? Quando você vai fazer uma casa, não tem que cavar um pouco a terra para fazer o alicerce, para a casa ficar bem sustentada, não é verdade? E para que essa casa não venha com o vento, com as chuvas, que essa casa venha a ruir. A mesma coisa somos nós, é a nossa vida. Para que nós tenhamos uma vida alicerçada, né? Uma vida de coragem, uma vida de força, nós precisamos nos alicerçar na palavra de Deus. E assim, nos alicerçando na palavra de Deus, como a gente costuma, né, se alimentar todos os dias, nos alimentar dessa palavra todos os dias, né, lendo alguns versículos, meditando, que isto é o mais importante, né, eu meditar naquilo que eu estou lendo, e assim eu vou me alicerçando.
na palavra de Deus. E outra coisa também, a gente percebe, né, que a gente vive uma época de muitas tempestades, de muitos tornados, espiritualmente falando. Há bombardeios por todos os lados. E aquela pessoa que não tem uma fé alicerçada, aquela pessoa que não tem realmente, né, as coisas de Deus no coração, ela vai se deixar levar por esses tornados, por esses bombardeios, não vai suportar. Porque o que faz nós suportarmos as coisas que vêm é a palavra de Deus, é nós estarmos em Deus. Amém? Aí continuando aqui, a palavra que nós lemos no versículo 13 diz assim, como eu disse, tem alguns passos para que nós tenhamos uma vida em Cristo, e a gente vai estar meditando nesse passo aqui. A palavra diz assim: suportai-vos. É a primeira palavra aí do versículo 13. Se nós formos olhar no dicionário, né, a palavra suportai-vos, ela tem alguns significados. Primeiro, de suporte mesmo, né? Suportar alguma coisa, igual aqui está suportando a minha Bíblia, né? Esse é o sentido da palavra suportar. Mas se a gente levar humanamente falando, né, falando de pessoa, o que significa o suportar, né? O que Paulo está querendo dizer aqui para nós? A princípio falou lá, né, para os irmãos, para os colossenses. E o que ele está querendo dizer para nós? Suportai-vos uns aos outros. É que assim, eu tenho que te engolir de qualquer jeito? Não, não é isso. O suportar que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos sim nos sustentar uns aos outros na paciência. Que nós devemos assim estar um segurando o outro, né? Um suporte, sendo um suporte mesmo, um para com o outro. Só que uma coisa, é fácil você ser suporte? Não. Não é fácil você suportar alguma coisa. Só porque a palavra vem dizendo aqui, né? Logo em seguida, e perdoai-vos mutuamente. Irmãos e irmãs, o perdão não é algo fácil de se dar, não é verdade? Não é fácil a gente perdoar, não. Não é fácil a gente ser ofendido, perseguido, caluniado, machucado e ter que perdoar. Não é fácil. Se alguém falar que é fácil, tá brincando, né? Tá de brincadeira com a gente. Não é uma coisa fácil. Só que assim, não é algo fácil, mas Deus, Ele vem em nosso auxílio. Que como Jesus mesmo diz, sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos fazer coisa alguma. E sem Jesus nós não conseguiremos perdoar nunca. Porque não é algo fácil de se fazer. É a mesma coisa amar. É fácil amar? É fácil amar amar um filho, né? Mas é fácil você amar alguém que te decepcionou? Não é fácil. E como o amor, o perdão é algo que nós temos que nos decidir a dar. É algo que nós temos que nos decidir a ter. Porque assim, o amor, ele acaba ou não acaba? Acaba, não acaba? Por que o amor acaba muitas vezes? A gente vê casamentos de anos muitas vezes ruins. Porque acabou o amor, não é verdade? E se o amor acaba, é porque ele não foi alimentado. Porque se o amor acaba, é porque ele não foi cuidado da maneira que se deve cuidar. Por isso eu repito, amar não é uma coisa fácil. Você casa, você tem que decidir amar todos os dias. Porque senão
palavra ela tem o poder de curar e ela tem o poder de ferir também. A palavra ela tem o poder de unir e separar. A palavra é muito poderosa. Como que nós somos machucados? Não é pela palavra? Quantas decepções nós já tivemos no decorrer da nossa vida? Não foi por causa da palavra que entrou nos nossos ouvidos e feriu o nosso coração? Só que assim, a palavra de Deus vem dizendo assim, que nós devemos perdoar conforme o Senhor nos perdoa. Porque Deus assim, tem lá no livro de Mateus, né, está escrito a parábola do servo cruel, que conta toda uma história, né, de um servo que devia uma quantia que não tinha condição dele pagar. E esse rei, né, mediante o clamor de misericórdia desse servo, esse rei ele perdoou essa dívida incalculável. A palavra vai dizer que eram, na época de hoje, 350 mil quilos de ouro. Quanto que deve ser o ouro? Se a gente for fazer esse cálculo, nós não teríamos dinheiro para pagar uma dívida dessa, como esse servo não tinha. Só que a palavra quer dizer o que pra gente, essa parábola? Que cada um de nós devemos tanto para Deus, tanto, que nós não teríamos como pagar. Por isso Deus enviou Jesus, seu Filho, para pagar essa conta para nós. Aí nós temos acesso ao perdão de Deus. Só que, como a palavra diz assim, como o Senhor nos perdoou, assim perdoai também vós. E esse perdão que nós devemos dar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, né, entre as famílias, esse perdão que devemos dar, que nós podemos até colocar como um dever, esse perdão ele vai modificar a nossa vida. Porque assim, independente de nós sermos errados ou sermos certos, Deus é Deus, amém? Deus ele não muda, ele é imutável. Deus não muda conforme o nosso querer, conforme o nosso pecado, conforme o nosso acerto. Deus não muda. Só que Deus está falando assim para nós: eu, que sou um ser superior, divino, longe de qualquer mancha, eu perdoo. Sabe, perdoo aquele pecado que você cometeu, aquele pequenininho, aquele grandão, eu perdoo. Então por que você não pode perdoar o seu semelhante? Por que você não pode perdoar o seu irmão, a sua irmã? Por que não pode perdoar? Ah, porque é difícil. Ah, Senhor, porque o Senhor viu o que ele me fez, viu o que ela me fez. Deus vê todas as coisas, gente. Ah, eu não perdoo porque fulano não veio me pedir perdão. Muitas vezes as pessoas não vão pedir perdão pra gente, mas independente da pessoa pedir perdão ou não, nós devemos liberar esse perdão, porque isso vai fazer bem pra mim e pra você. Porque isso vai curar o meu coração e o seu. E gente, sabe que tem uma coisa? Quando nós estamos com o nosso coração ferido, só acontece, além de a gente atrair para nós, né? Que as feridas começam no coração, depois as feridas vão para o nosso corpo, né? Quantas doenças não são consequências de falta de perdão? Um coração ferido, ele divide, ele não une nada. Quer ver um exemplo disso? Vocês já ouviram falar em Martinho Lutero? Eu vou dizer quem foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. E o que aconteceu? Estava acontecendo algumas coisas na igreja que ele não estava concordando muito. Aí houve algumas reuniões, houve alguns debates, né? Algumas brigas, até eu posso dizer assim. Só que tinha coisas que Martinho Lutero tinha
justo às vezes. Gente, e quantas divisões não foram causadas depois disso? É verdade ou não é? Milhares de divisão, milhares, porque um coração foi ferido e foi dividindo. E nós podemos até pegar como exemplo até nós mesmos. Quando a gente está magoado com a pessoa, né? A gente não sai falando mal da pessoa, às vezes. Ah, você não sabe o que me fez. Fez isso. E você acaba fazendo com que a pessoa tome um partido, né? Contra ou a favor. Começa a divisão. E, gente, o engraçado. Vocês sabem o que significa a palavra diabo? Vem da palavra grega diabolos, que significa divisor. Quem causa divisão é o diabo. É a função dele dividir, não é unir. E assim, por isso que muitas vezes, né, a gente até tem a boa intenção de querer perdoar. Vou perdoar. Quantas vezes eu não falei isso? Não, vou perdoar. Falava bem, eu vi Deus lá na minha casa. Aí eu lembrava daquilo. Ai, mas é demais isso. E quem fica jogando isso nos nossos ouvidos, porque ele não tem o poder de ler a nossa mente, o diabo não tem esse poder, viu, gente? Ele fica nos observando e ele escuta o que a gente fala. Então, muitos falam assim, nem morto eu vou perdoar. Morto não vai perdoar mesmo. Não vou perdoar porque fulano fez isso. E a palavra nos diz que o único juiz justo é o Senhor. Porque nós somos magoados sim por vezes. Mas quantas vezes a gente não magoa também? Já parou para pensar? Quantas vezes nós falamos coisas que ferimos as pessoas, que rasga mesmo o coração do outro? Então assim, nós não somos perfeitos, nem o outro é. Então o que vai causar isso em mim? Saúde, vai trazer bênção para a minha vida eu perdoar. E você não precisa ir lá chegar na pessoa e falar, ó fulano, eu estou te perdoando porque você fez isso. Você perdoa na sua casa. Você decide se perdoar na sua casa, né? Você pode fazer uma oração todos os dias e falar, Senhor, eu perdoo fulano, Senhor, eu perdoo Beltrano. Porque assim, a partir do momento que eu falo, eu perdoo, a palavra que sair da minha boca, eu perdoo, vai entrar no meu coração e o meu coração vai se convencer disso. E vai liberando cura para mim. Vai liberando cura no coração ferido. E quando nós estamos feridos também, quanta amargura nós não acolhemos para nós. E outra coisa, né? Eu sei, gente, ou melhor, Deus sabe que tem coisas assim, coisas muito tristes, muito terríveis que pode ter acontecido com você. Mas o Senhor,
mais uma vez. Senhor Jesus, eu desejo te dar esse voto de confiança. Senhor, eu sei que perdoar não é fácil, mas eu te peço, Senhor, me dá força, me dá coragem e me dá decisão, porque eu quero, Senhor, como diz a tua palavra, ter uma vida nova, ter um coração novo, ser uma pessoa saudável, ter um coração saudável. Por isso me ajuda, Jesus, me ajuda a perdoar até aquela pessoa que eu acho mais difícil. Me dê condição, Senhor. Me ajuda, Jesus. E você que vai orando em línguas, sabe orar em línguas, vai orando em línguas por um instante. Vai orando em línguas para que o Espírito ore por você, em você, através de você. Vai orando em línguas para que o Espírito vá curando todas as feridas. Vai curando todas as feridas da alma, da mente, do coração. Vai, Espírito Santo. Vai liberando de cura para nós nessa noite, Espírito Santo de Deus. Cura através do perdão, cura através do amor. Vai curando, Espírito Santo, palavras que entraram nos nossos ouvidos como se fosse faca. Vai curando, Espírito Santo. Cura os nossos corações, cura os nossos relacionamentos, Senhor. Que o amor e o perdão nos tornem saudáveis, Senhor. Que todas as doenças terríveis que foram causadas pela falta de perdão caiam por terra, Senhor. Toda a gastrite, todos os tumores, todos os cânceres que caem por terra em nome de Jesus. Toda a depressão que cai por terra em nome de Jesus. Toda tristeza, toda decepção. E o Senhor me dá uma visão de algumas ataduras, né? Algumas faixas para se fazer curativo. E o discernimento que o Senhor nos dá é que Ele está liberando de cura para nós. Cura através do perdão. Insista a cada dia em perdoar, para que o teu coração seja curado, para que a tua carne seja curada em nome de Jesus.
Senhor, Ele